O presidente russo Vladimir Putin havia condenado na segunda-feira os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, descrevendo os ataques como absolutamente não provocados, antes de uma reunião com o principal diplomata iraniano. Porém, Putin nada fez para ajudar o aliado regional da Rússia. Os ataques dos Estados Unidos e de Israel ressaltaram a capacidade decrescente de Putin de influenciar eventos no Oriente Médio, antes uma parte fundamental de sua política externa, com a queda do regime de Assad na Síria no ano passado, o esfriamento das relações de Moscou com Israel e a tentativa fracassada de Putin de convencer o presidente Donald Trump de que a Rússia poderia ser uma mediadora na crise do Irã. Vladimir Putin é considerado muito tático e tentaria tirar proveito da situação Israel-Irã, mas algo deu errado. Donald Trump não aceitou a sua participação nos acordos de paz. O melhor cenário para a Rússia seria um conflito de curto prazo, no qual o Kremlin ofereceria defesa militar limitada em troca de uma promessa de Teherã de evitar atacar bases americanas em sua proximidade. Tal acordo aumentaria a dependência do Irã em relação à Rússia e afastaria o risco de uma disputa com os Estados Unidos. A Rússia poderia dizer que não desejava uma escalada, mas estaria pronta para ajudar o Irã a se defender. O mais estranho é que nada foi feito entre as partes, pelo contrário. O conflito demonstrou os limites da disposição da Rússia em ajudar o Irã militarmente, depois que ambos os lados assinaram um acordo estratégico em janeiro, sem uma cláusula de defesa mútua. O tratado entre as partes estipulava apenas que os dois lados não ajudariam nenhum país que atacasse o outro, indicando a relutância da Rússia em intervir no Oriente Médio, enquanto suas forças militares estivessem sobrecarregadas pela guerra na Ucrânia, bem como a relutância do Irã em enviar tropas para auxiliar o esforço de guerra da Rússia. Diferentemente, o que a Coreia do Norte fez, enviou suas tropas. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, viajou a Moscou na segunda-feira para buscar o apoio de um aliado importante, e seu porta-voz Ismail Baqi afirmou que a expectativa era de que a Rússia desempenhasse um papel ativo no conflito entre Teherã e Washington. Mas no fim das contas, além das condenações às ações dos Estados Unidos e de Israel, os resultados da viagem não foram claros. Parece que não resultou em nada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, evitou a pergunta sobre se a Rússia estaria disposta a oferecer armas ao Irã, concentrando-se nos esforços de Moscou para pressionar uma solução diplomática. Peskov disse: "Depende do que o Irã precisa. Oferecemos nossos esforços de mediação. Isso é correto. Declaramos nossa posição. Essa também é uma manifestação muito importante, é uma espécie de apoio ao lado iraniano." Após a reunião com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Peskov afirmou que a situação permanecia muito tensa, mas não comentou se o Irã havia buscado assistência militar. Várias questões foram discutidas, principalmente no contexto das possíveis perspectivas de uma resolução pacífica. O Irã apoiou a Rússia na guerra na Ucrânia, primeiro fornecendo drones autodetonantes e depois ajudando a montar uma fábrica russa para produzir os drones versão Shahed 136. Após os ataques dos Estados Unidos ao Irã, o influente oligarca russo Konstantin Malofev pediu que Moscou prestasse assistência, inteligência e de defesa ao Irã e também mediasse as negociações de paz, algo que Putin se ofereceu para fazer diversas vezes desde o início da guerra. Segundo Hannah Knott, associada sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sediado em Washington, a Rússia nunca iria defender o Irã militarmente e a parceria Irã-Rússia sempre teve limitações. Embora a Rússia tenha sofrido um golpe em sua reputação devido ao domínio israelense e norte-americano no Oriente Médio, o foco de Moscou agora estava em seu principal objetivo estratégico de derrotar a Ucrânia e mudar o equilíbrio de segurança na Europa em seu próprio benefício. Diante disso, a principal conclusão observada pelos iranianos é clara. A Rússia é considerada agora pelos iranianos como uma aliada não confiável
e que está focada em seus objetivos na Europa. Percebendo isso, o Irã correu para buscar ajuda ao seu maior aliado, a China. O ministro da Defesa do Irã, general Aziz Nazirzadeh, viajou para a China, aliada diplomática e econômica, em sua primeira viagem ao exterior desde o fim da Guerra de 12 Dias. Aziz Nazirzadeh é um dos 9 ministros da Defesa que, segundo a mídia estatal chinesa, participaram de uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, um grupo de segurança regional liderado pela China e pela Rússia, que ganhou destaque à medida que Pequim e Moscou buscam construir blocos internacionais alternativos aos apoiados pelos Estados Unidos. O encontro de 2 dias começou na quarta-feira, na cidade costeira chinesa de Qingdao, um dia após um cessar-fogo entre Irã e Israel ter reprimido o que haviam sido dias de ataques aéreos entre os dois países, pontuados por um ataque dos Estados Unidos a 3 instalações nucleares iranianas. A reunião da Organização de Cooperação de Xangai coincidiu com uma reunião de líderes da OTAN em Haia, na Holanda, onde o presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos se reuniriam com o Irã na próxima semana sobre um possível acordo nuclear. Pequim, um importante apoiador diplomático e econômico do Irã, tem se empenhado em aprofundar ainda mais a colaboração nos últimos anos, incluindo a realização de exercícios navais conjuntos. Autoridades chinesas há muito tempo se opõem às sanções americanas contra o Irã e criticam a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano de 2015. A China continua sendo, de longe, a maior compradora de energia do Irã, embora não tenha registrado compras de petróleo iraniano em seus dados alfandegários oficiais desde 2022. Produtos químicos e fabricação chinesa necessários para a produção de combustível para mísseis também foram entregues ao Irã nos últimos meses. Se você gostou do meu trabalho, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificação. Você também pode apoiar o meu trabalho contribuindo com qualquer valor para o Pix do canal, através da chave canalaramilitaroff@gmail.com.